Olá, senhores! Bora aí com uma questãozinha de termometria. Olha só, um termômetro graduado numa escala arbitrária X assinala 80 graus X e 20 graus X, quando um outro termômetro, também graduado numa outra escala arbitrária Y, registra 30 graus Y e 10 graus Y, respectivamente. Nessas condições, pode-se afirmar que essas escalas nunca registrarão o mesmo valor, a unidade de medida da escala X é menor do que a unidade da medida na escala Y. A variação na unidade de medida da escala X é o triplo da variação da unidade de medida da escala Y, né? E qualquer indicação na escala Y será sempre igual à metade do valor assinalado pela escala X. Então, olha só, meninos, vamos pegar e primeiro montar uma escala de conversão entre elas? Olha que bacana, ó. Eu vou montar aqui a escala X e a escala Y. Vamos colocar aqui, ó, graus X e graus Y. E ele garantiu para nós no texto, né? A X ela vai de 20 graus X até 80 graus X, ao mesmo tempo que a Y vai de 10 graus Y até 30 graus Y. Então, eu vou chamar aqui no meião de X e aqui no meião a correspondente temperatura de Y. E nós vamos fazer um teorema de Thales, né? Eu vou comparar o segmento de reta menor com o segmento de reta maior de um lado, assim como o segmento de reta menor de um lado está para o segmento de reta maior desse lado. Em outras palavras, vamos ficar ó, sempre fazendo de cima menos de baixo, né? Então vai ficar x menos 20. Vou pôr direto aqui, tá? Sobre 80 menos 20, esse 80 menos 20 já vai dar 60, né? Do lado direito vai ficar y menos 10. Vou pôr direto também. Aqui, ó, 30 menos 10 vai dar 20. E aqui dá para simplificar, né? 20 por 20 dá 1. 60 por 20 dá 3. Então, a gente acaba de descobrir que x menos 20 sobre 3 é igual a y menos 10 sobre 1, que fica y menos 10. Essa seria a escala de conversão x para y ou y para x. No item A, olha o que ele fala no item A. Essas escalas nunca registrarão um mesmo valor. Meninos, quando ele fala mesmo valor, significa que se eu pegar o valor, uma determinada temperatura, ler essa temperatura na escala X, aí eu pego esse ambiente que eu tenho uma certa temperatura e leio com o termômetro Y, a hora que eu analiso o valor numérico na escala X e o valor numérico na escala Y, esses valores são exatamente iguais, certo? Como é que a gente faz para descobrir isso? A gente joga na equação de conversão. X menos 20 sobre 3 é igual a y menos 10. Por exemplo, eu posso pegar o y, que eu já sei que vai ser igual a x aqui, ó, e trocar por x. Então, a equação ficaria x menos 20 sobre 3 é igual a x menos 10. Esse 3 que está dividindo passa multiplicando. Toma cuidado que ele vai fazer distributiva lá, hein? Ó, põe um parênteses lá. Então, vai fazer 3 vezes x, que é 3x, e 3 vezes 10, que é menos 30. Aí o 30 que está negativo passa positivo, então fica 30 menos 20 igual a 3x. E o x que está positivo passa para o outro lado, negativo. 3x menos x dá 2x. E 30 menos 20 dá 10. Portanto, a gente descobre que existe, sim, um valor ao qual tanto na escala X como na escala Y, ele vai dar a mesma temperatura com o mesmo valor numérico. Coincide de ser o mesmo valor numérico. Seria o 5 graus X e o 5 graus Y para nós, no caso, tá? Portanto, o item A a gente sabe que está falso. Pião, como é que eu ia descobrir que o item A estava certo? Caso você tentasse fazer essa conta e você chegasse que 0 é igual a 3, ou que 12 dividido por 0 vai dar o valor, ou seja, uma incoerência matemática. Aí, quando você não consegue resolver, é porque realmente não existe um valor comum entre eles. Um exemplo, faz essa brincadeira entre Celsius e Kelvin. Θc sobre 5 está para T menos 273 sobre 5. Aí chama lá o θc de x e o Tzão de x, porque é o mesmo valor. Você vai ver que vai dar uma incoerência matemática, porque Celsius e Kelvin nunca terão um valor em comum, indicando a mesma temperatura, tá? Bom, no item B, olha o que ele fala no item B. A unidade de medida da escala X é menor do que a unidade de medida da escala Y. Olha só, meninos,
É um pouco relativo, né? Esse B fica meio ambíguo se a gente analisar a unidade do valor numérico, né? A unidade da medida lá na escala X e a unidade de medida na escala Y, ou se a gente analisar realmente com a unidade de medida, né? Os valores que representam as temperaturas. Eu falar que a temperatura, então eu vou entender dessa forma, tá? Ó, eu falar que o valor da temperatura na escala X é sempre menor do que o valor da temperatura na escala Y, eu não vou poder falar isso, né? Afirmar. Por quê? Tem momentos que sim e tem momentos que não. Porque tem um momento em que as temperaturas serão iguais. Olha aqui, ó. Tem um momento que as temperaturas serão iguais, que é quando vale 5 graus, né? 5 graus X e 5 graus Y, elas têm o mesmo valor para a mesma temperatura. Acima dos 5 graus X, olha o que acontece. O valor de X aqui vale 20 e Y vale 10. Então, você percebe que a unidade em X é maior do que a unidade Y, tá? 80 vale 30. Então, a X é maior do que 30, né? Maior que a Y. Agora, para baixo do 5 graus X, aí sim. Por exemplo, o 0 grau X. Se a gente quiser representar aqui, ó, eu vou colocar na equação de conversão. O 0 grau X vai ficar 0 menos 20 sobre 3 é igual ao Y menos 10. De novo, passo 3 multiplicando ali, lembra que é distributivo. Então, 0 menos 20 sobra menos 20, né? Aí fica 3 vezes Y e 3 vezes 10, que dá 30. Esse 30 negativo passa para o outro lado positivo, né? Então, vai ficar 30 menos 20, que dá 10, é igual a 3y. E a gente chega que o y equivale a 3,333 graus y aí. Então, olha só que bacana. Quando é abaixo de 5 graus, x ou 5 graus y, aí o valor da temperatura em x, na unidade utilizada, né, x, tem um valor menor do que a y. Aí sim a alternativa B estaria correta. Para baixo de 5 graus x, mas para cima de 5 graus x, os valores aqui na unidade x são maiores do que os valores na unidade y. Então é relativo, depende de em qual ponto nós estamos analisando, por isso que o item B está falso para nós, beleza? O item C. A variação da unidade na medida na escala X é o triplo da variação da unidade de medida na escala Y. Vamos dar uma analisada. Olha só que bacana. A variação, nós podemos pegar a variação total. Olha lá, do primeiro para o segundo ponto, a X varia de 20 até 80, varia 60. E a Y varia de 10 para 30, varia 20. Então, a gente vai poder falar que, enquanto a X ela varia a sua temperatura, né, em 60 graus X, a Y ela varia a sua temperatura em 20 graus Y. Se a gente simplificar aqui e dividir por 20, a gente percebe que em X ela varia 3 graus X para cada 1 grau Y, que varia a escala Y para nós. Então, quando ele fala que a variação da unidade medida na escala X é o triplo da variação da unidade medida na escala Y, esse item está verdadeiro, né? Então, a gente percebe que a alternativa correta aqui já é a alternativa C. E a alternativa D? Qualquer indicação da escala Y será sempre igual à metade do valor assinalado pela escala X? Meninos, você já pode pegar os próprios valores que ele indicou para você no enunciado, ó. Aqui, o y é metade do x, lindo e maravilhoso, somente nesse ponto. Olha agora aqui em cima, 30 não é metade de 80. Quando eles forem iguais 5 e 5, 5 não é metade de 5. Ou, portanto, aqui quando for 3,3 para 0, o 3,3 não é metade de 0, né? Então, percebo que não é sempre que é válido isso. Apenas para 10 graus y e 20 graus x que isso ocorre. Portanto, a melhor alternativa é a alternativa C para nós. Fechou? Grande abraço a todos.